Eu listei aqui 7 passos ou 7 assuntos para trazer uma visão um pouco mais didática de cultura de aprendizagem, que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Tá? E não são só esses 7, é importante dizer, deve ter 20, 30, 40. Eu trouxe os 7 que, dentro da minha empresa, dentro do que a gente na Revo desenvolve, trabalha, temos com as empresas, criando cultura de aprendizagem, esses são os 7 que a gente acaba trabalhando mais. Vamos lá, primeira coisa é a cultura de ouvir, de escutar. Então, a empresa que não escuta não aprende. O líder que não escuta não aprende e o liderado que não escuta não aprende. Se você tem um líder, aquele líder egocêntrico, aquele líder que não ouve ninguém, exemplo, o próprio Elon Musk ontem falando que trabalhar em casa não funciona, e o próprio Steve Jobs, que não era um líder que eu via muito, né? Esses líderes, assim, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ele é muito mais um visionário do que um líder, porque para a gestão de pessoas eles são péssimos. E nenhuma empresa, nenhum líder consegue criar uma cultura de aprendizagem se ele não escuta. E para escutar, a evolução da escuta é a cultura do feedback. Então, a cultura do feedback não é para dar esporro, não é para dar bronca, não é para, enfim, outras palavras aí que associa feedback. É para que a pessoa possa aprender e se adaptar. Cultura de aprendizagem, aprender e se adaptar. E o feedback, a gente tem muitas vezes na empresa aquela cultura de dar feedback a cada 6 meses. Então, eu te pergunto, se sua filha fizesse isso no seu carro, você esperaria 6 meses para dar feedback? Então, o feedback não pode ser aquela coisa a cada 6 meses. O feedback tem que ser instantâneo. Por quê? Porque a aprendizagem é constante, lifelong learning. Não é once a year learning, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses. Mas é totalmente voltado para você conseguir aprender, se adaptar e tem que ser imediato. Cultura da transparência. Quando a gente não tem transparência, você não cria confiança. Se você não cria confiança, as pessoas não acreditam em você. Então, cultura da transparência. Muitas empresas, muitos líderes não são transparentes, têm uma agenda escondida. É dar o feedback que ninguém quer ouvir, só que com respeito. Então, às vezes, você vai dar um feedback duro, mas você tem que atacar o problema e não a pessoa. Existem 2 tipos de conflitos. Conflitos em cima do problema e conflitos em cima do relacionamento. Problema que a gente começa em cima do problema e transfere isso para o relacionamento. Então, quando a gente muda o foco do problema para o relacionamento, você começa a criar conflito. A transparência é você focar no problema, independentemente do conflito. Cultura do erro, falamos aqui, alguém comentou sobre você poder errar. Quando a gente fala erro, só para deixar claro, não estamos falando do médico poder errar um procedimento, um piloto poder testar uma nova rota. Não, claro que não. Trazendo aqui, próximo item, minha barra aqui de ferramentas tem sido cultura orientada a dados. A Blockbuster e Netflix, voltando para o exemplo. Blockbuster, ela começou, depois do Netflix, criar um serviço de assinatura de filme, DVD, antes do streaming. O que ela fez? Ela falou, qual é o grande problema de assinatura por DVD na época? A empresa era na Califórnia, para mandar um DVD para a Flórida, demorava 2 dias. Então, o que ela fez? Criou centro de distribuição nos Estados Unidos inteiro, para que você pudesse, em poucas horas, mandar um DVD. Relativamente simples, conceito e-commerce hoje. Só que a Blockbuster foi copiar a mesma ideia. E ela não sabia onde botar o centro de distribuição. Então, o que ela fez? Copiou o concorrente. Onde tem um centro de distribuição Netflix, vamos montar do lado. E aí, quando o Blockbuster foi montado do lado, o que ela fez? Aluguel, para ter um custo-benefício menor, aluguel de longo prazo, redução de custo, tudo mais. O que ela não sabia é que a Netflix, por ser uma empresa orientada a dados, ela fazia aluguel do imóvel, do centro de distribuição, por 6 meses. E a cada 6 meses mudava o centro de distribuição dela, conforme os CEPs dos endereços que iam alugando o filme. Então, ela tinha uma cultura de dados. A cada 6 meses, ela criava um mapa, um algoritmo, para falar o melhor centro de distribuição para
dá o melhor custo para ela. E essa orientação a dados fez com que ela, a cada 6 meses, mudasse o centro de distribuição para buscar o menos custo, enquanto o Blockbuster montava do lado e fazia aluguel de 10 anos e não conseguia se adaptar. Então, isso é cultura orientada a dados, já dei outros exemplos aqui, exemplo lá do Airbnb, a Apple, etc. Então, quando a gente olha em dados, eu tenho uma frase que eu falo muito para mim dentro da minha empresa. Eu confio em Deus, os demais tragam dados. Entre o seu achismo e o meu sempre vai ganhar. Agora, quem traz dados, muda o jogo. Então, empresa orientada a resultado, uma empresa com cultura de aprendizagem, olha para dados. Continuando aqui. Cultura da saúde mental. Quando a gente fala de uma empresa de aprendizagem, você tem que ter segurança psicológica. Se as pessoas estão estressadas, com burnout, ansiedade, insegurança, medo, não conseguem dormir, está com problemas de saúde relacionados a trabalho, ninguém vai aprender. Ninguém vai aprender para se adaptar, porque as pessoas têm medo. Se eu apresento alguma coisa para o meu chefe e ele não gostar e ele me der uma bronca, próxima vez eu não apresento coisa para o meu chefe novo. Eu apresento para o meu chefe o que ele quer ouvir. Então, se você não cuida da saúde mental, você não vai conseguir implementar a cultura de aprendizagem, não consegue aprender, não consegue se adaptar, e a gente sabe o resultado disso. E a cultura da diversidade. Por que diversidade é tão importante? A gente olha a diversidade, claro que existe o aspecto social, o aspecto de justiça, de igualdade, tudo isso é importante. Mas, se você traz aquele CEO e CFO orientado a resultado, legal, isso, apesar de eu concordar que é 100% importante para a sociedade, mas isso é o RH fofinho tentando trazer a tendências. Diversidade não é isso. Diversidade é o seguinte, se eu tenho pessoas que pensam diferente, permite eu aprender e se adaptar. Se eu tenho uma pessoa que mora numa comunidade, trabalhando junto com alguém que mora numa região mais privilegiada, essa troca cria novos pensamentos. Se eu tenho uma mulher com um homem, um negro com um branco, uma pessoa deficiente, uma pessoa sem deficiência, se eu crio um ambiente diverso, eu estimulo diferentes pensamentos. E diferentes pensamentos geram mais aprendizagem e mais adaptabilidade.